Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Tudo beleza mesmo? Então tá bom. Aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Mais um dia, mais uma rica oportunidade de escrever, apagar o que tá errado, né? Reescrever as nossas histórias. Eu penso assim. Ontem aprendi alguma coisa que na hora eu achei que foi ótimo, hoje já não mais. Aí já apago, né? E bola pra frente, não é? Então é isso. Se aproxegue. Quem estiver tomando café continua. Quem estiver deitado também. Quem estiver vendo no trabalho. Quem estiver vendo em qualquer lugar que você esteja, ó, só gratidão. Gente, tá uma poeira aqui que vocês não fazem ideia, quer ver? Passando o caminhão aqui, tá um horror a poeira, ó. Espia lá, está dando para ver? Olha isso, uma poeirona, né? Misericórdia, mas é isso aí. Então vamos continuar nosso assunto, que não adianta reclamar, né? É assim que é e acabou. Quem manda morar em rua que não tem asfáltico? Asfáltico. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos quantos, né, viram o meu vídeo, comentaram. Uma outra hora eu vou fazer os meus agradecimentos, como eu sempre faço, nome por nome. Espero não esquecer de ninguém. E tantas histórias, né? Você vê quantas gente, quantas mulheres se identificaram, né, com a minha história. E o resumo da ópera, gente, é esse. Os nossos antepassados, os nossos pais, agiram conosco, né? Da maneira que na época eles entenderam, porque eles também foram tratados assim. E ainda teve gente que teve muito pior sorte que nós, né? Mas que realmente, né, não tínhamos autonomia para nada, voz para nada, né? Na época, na hora que chegava a visita, o espaço na mesa era pouco, as crianças ficavam numa boa, né? Colocava-se uma toalha, até às vezes no chão, em qualquer lugar, né? E os adultos eram os adultos, né? Ficavam na mesa, fofocando, rindo, brincando, contando piada, e as crianças, né? Se chegava no pedaço e o assunto não era né, permitido para eles, já olhavam feio, muitos já vai para lá, vai brincar pro quintal, né? Então foi muita repressão, né? Fomos forjados na cintada, outros apanharam de fio de ferro, outros apanharam de mangueira, outros apanharam de chinelo, enfim, qualquer coisinha era motivo para, né, dar-lhe pau, taca-lhe pau. E era aquele tempo, né? Não era só nós. E mesmo na escola, né, os professores tinham livre arbítrio para puxar a orelha, mandava fazer a mão, as mãos assim, né, espalmar as mãos, dar reguada, né? E a gente nem chegava em casa e contava para a mãe, não. Porque se chegava em casa e contava para a mãe, apanhava duas vezes, né? Então,
tempo de ficar na diretoria horas e horas, né? Eu não cheguei a ficar de joelhos, não peguei esse tempo, mas teve gente que pegou, né? Joelhado no milho. Hoje, se contar isso, ninguém acredita. Acha que isso aí, imagina, né? Não, isso não existe, não existe, né? Mas existiu sim, e era qualquer coisinha. Não precisava ser assim uma infração muito grave, uma desobediência muita, né? Então, veja, o que era tão severo, tão drástico, com tanta, né? Agora se largou tudo, tudo pode, né? Hoje você vê, a gente vê aí nos vídeos da vida, crianças de 4, 5 anos, mete a mão na cara da mãe, chuta a mãe, né? É a criança que escolhe se vamos no shopping, se vamos comer pizza, se vamos na casa da avó. A criança, né? São os reizinhos da casa. E por isso que tá do jeito que tá, né? Então, que não tenhamos mágoa, que não tenhamos rancor, né? Eles deram aquilo que tiveram, né? Eles também sofreram bastante, foram tempos muito difíceis, muito delicados, né? Também sofreram talvez muito mais que nós, né? E vamos que vamos, vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Muitos foram embora de casa, né? Não aguentaram, muitos sumiram, principalmente os meninos, né? Era comum, meninos de 14, 15, 16 anos, apanhava do pai e falava na cara dele, ó, é a última vez que você me bate. E foi para o mundo. E o mais interessante é que não se perdiam. Eles realmente, né? Às vezes não queria estudar, às vezes não queria fazer alguma coisa, né? Mas não se perderam, se tornaram inclusive, eu já contei aqui, vou talvez retornar a contar, voltar a contar, de um patrão meu, né, que saiu de casa aos 14 anos e foi um vencedor, um empresário de sucesso, né? E hoje não, hoje a criança se perde dentro do quarto, né? Com a internet, com o que está vendo. E os pais acham bom, tá lá quietinho, né? Tá dentro de casa, não tem perigo nenhum. Então o perigo hoje, ao contrário do nosso tempo, né? Ainda, né, não deu para contar, mas brincamos muito, né? Embora tinha hora de lavar a louça, hora de dormir, hora de ir para a escola, né? Mas tínhamos aqueles nossos momentos, né? Algumas horas de brincar na rua, de pular corda, de jogar peteca, de brincar de passa-anel, né? Se falar para essa molecada de hoje o que é brincar de passa-anel, eles vão dar risada da nossa cara, né? Aquele lá brincar de piques, né? Balança caixão, balança você, dá um tapa na bunda e vai se esconder. E a gente se escondia, ficava assim e procurava onde é que tá. E quem chegava primeiro e batia, né, no muro, estava salvo e quem era encontrado, né? Era a vez dele bater o piques, né, que falava. Era pique, é piques, né? Não é piques de mandar dinheiro, não, né? Então foi assim, tivemos os nossos momentos, valeu, valeu muito, graças a Deus, talvez, né? Isso norteou a nossa vida para o caminho do bem, né? Na cacetada, mas tivemos que ir, né? E os tempos eram outros, era outra realidade, né? Muitos levaram numa boa, né? Isso depende de família para família, né? Nem todos eram assim, né? Muitos, eu tenho primas, por exemplo, que têm a mesma idade minha, né? E a mãe era mente aberta, né? Era cabeleireira na Avenida Paulista, no tempo que era o Antoine Cabeleireiros. Ninguém nem ouvi falar. O Antoine seria equivalente hoje a um Jassa, né? Famoso. Só que o Jassa é só acho que de homens, né? E o Antoine era de mulheres. Era assim uma grife do momento.
E minha tia, né, não era evangélica, não tinha nenhum credo. E as minhas duas primas, né, minha tia trabalhava ali de cabeleireira, fazia de tudo no salão, naquele tempo fazia permanente, gente. Quem tinha cabelo liso fazia permanente. Eu fiz muitas vezes para deixar o cabelo encaracoladinho, né? E hoje você vê até isso mudou, tem que cabelo liso, né, que nem uma régua, né, caído. E vai fazer o quê? Então, essa minha tia, né, já estava num outro mundo, né, vivendo num mundo de sociedade, uma sociedade caixa alta, e vendo que realmente a vida, né, as histórias que ela deve ter ouvido, ela vive até hoje, essa minha tia, mora sozinha aqui em São Paulo, num apartamento, tem quase não, já passou dos 90 e poucos anos, e continua lúcida, né, sozinha, e ela tinha a mente um pouco mais aberta e as únicas duas primas que na época, né, se formaram. Naquela época era só estudar normal, já se tornavam professoras e foi o que elas fizeram e depois foi fazendo concursos e foi subindo, subindo e hoje, né, são mulheres aposentadas, ganhando muito bem, né? Enquanto que nós, né, que fomos criados naquele regime, né, teve uma, que pena que eu não estou agora aqui, mas eu vou voltar ao assunto, tá? Não sei se foi a Nesita ou a Marianélia, uma coisa assim, acho que foi a Nesita, que disse que ganhou um curso de francês e o pai não deixou ela ir porque não quis dar o dinheiro para pagar a passagem, veja, era assim que era. E falando como era o jargão, né? Mulher não precisa de estudar, né? Por quê? Porque naquele tempo realmente era assim. Mulher, né? Felizes, né? As que conseguiram, né? Estudar, que os pais tinham, né? Outra cabeça, mas a grande maioria era assim. Não precisa estudar, né? Daqui a pouco vai casar. Então, acho que eles, na cabecinha deles, pensavam assim: ah, imagina, eu vou gastar dinheiro, né? Vou investir nessa fulana, na hora que ela se formar, ela vai casar, vai tomar conta de filho, de marido? Eu que não, né? Eu acredito que eles nunca falaram isso, mas era bem assim, né? Gente, eu tô olhando aqui toda hora no relógio, porque realmente tenho um compromisso. Tá bom. Então, só que falei, ah, deixa eu fazer um vídeo, né? E, e era assim, nós éramos criadas e educadas, né? Para obedecer. Obedecer os pais, obedecer os maridos, obedecer os professores, obedecer, obedecer e obedecer. E pronto, e acabou, tá? E é isso. Quantos minutinhos? 13 minutinhos. E muitos casaram, né? Se deram bem, casaram com homens com outra cabeça, que ajudaram, né? Que cooperaram para a evolução. Outras continuaram sendo, né? Escravizadas, humilhadas, né? Porque era. Não adianta dizer que não, era. Mulher não tinha vez e pronto, e acabou. E veja que hoje é inversão de valores. Hoje, se você xingar uma mulher, né, o marido xingar a mulher de feia, xingar a mulher de qualquer coisa, já é considerada uma agressão, né, agressão moral. Ela pode pedir na justiça, né, a tal da Lei Maria da Penha. Então, veja a inversão de valores. Então, eu às vezes fico pensando, né, eu falo, olha, né, a revolta do Adão, né, a revolta da Eva, mudou tudo. Antes eles eram os bam, bam, e hoje, né, ai deles. Então eu acredito nisso, não é só eu que estou falando, fala-se abertamente nos podcasts da vida, nos TikToks da vida, o grande número, inclusive, de gays, né? Tanto da parte da mulher quanto da parte dos homens. Ninguém mais quer compromisso com ninguém. Todo mundo só quer se divertir, viver a vida, amar, ser amado, né? E é isso aí. Então, a gente está vendo que o mundo capotou,
simplesmente assim. Para o bem, eu não quero ser assim, como que eu vou dizer? Ah, não, minha época era boa, era maravilhosa. Acho que todas as épocas foram boas e todas as épocas tiveram os seus problemas, né? E nós estamos vendo que hoje está tendo muitos problemas, né? Muito mais problemas, né? Nas escolas, vejam o número, hoje a pessoa briga, não quer mais o marido, não quer mais ficar com o marido mata, agora estão envenenando, né? Lembra, em todas as novelas antigamente, tinha esse lance de envenenar, né? Lembra? Quem envenenou? Envenenava-se as pessoas, na maioria das novelas, no cinema, né? E agora é na vida real. Vocês viram o número de pessoas que estão se envenenando? Bolo, bombom, essas coisas todas, né? E, e por aí vai. E pronto, e acabou. E matam, né? A mulher não quer mais saber, matam. Vocês podem ver que tá tudo muito confuso, né? Os filhos dentro de casa, né? Só apertam botões, não sabem fazer nada. Eu vejo pelos meus aqui, né? Como eu disse para vocês, minha irmã com 10 anos, ela tomava conta de uma casa. Quando minha mãe chegava, nós chegávamos do trabalho, já tinha posto feijão no fogo, já tinha adiantado a janta, ia buscar e levar meus irmãos mais, né, os dois mais pequenos nas creches. E antigamente era permitido, hoje não. Eles não podem trabalhar, né? E talvez eles estão intuindo, né, que não vai haver trabalho para todo mundo, não vai haver lugar para todo mundo. Era de robô, era de final dos tempos, era disso, era daquilo. E ó, vamos continuar na nossa única, única razão, eu acredito. Nós aqui, que fomos e que pertencemos, né, um dia a uma religião, mas que hoje professamos, né, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos continuar, né, na nossa vida, simplesmente acreditando e vivendo a nossa esperança da vida eterna em algum lugar dos céus, tá bom? Eu creio assim, me sinto bem assim, isso me dá esperança, me dá força para a caminhada, tá bom? Um beijão para todos vocês. Fui.